Bom, pessoal dos segundos anos A e B, boa tarde, todos estão bem, desejo de coração que todos estejam desfrutando de muita saúde, disposição, saudade de todos. Bem, hoje nós faremos aí então a nossa aula número 1 do segundo bimestre, e aí a gente vai dar continuidade àquele conteúdo da última aula, onde nós iniciamos aí a discussão, os debates sobre a colonização portuguesa aqui na América, colonização esta que se deu aqui no Brasil, certo? Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, e aí a gente vai mergulhar nessa história. Então aqui, como ponto de partida aí da nossa aula, eu trago para vocês uma obra de arte, né, do Oscar Pereira da Silva, que mostra aqui o desembarque de Pedro Álvares Cabral, lá no sul da Bahia, no litoral sul da Bahia, que hoje corresponde aí a Porto Seguro, né? Então, de cara, nós observamos aqui os portugueses dentro de um batel, né? Uma pequena embarcação movida aí a remo, e há um processo aqui de estranhamento, né, entre os europeus e os indígenas, né, os indígenas locais. Ao fundo, nós observamos aí, então, as gigantes caravelas, embarcações poderosas no período, e que fizeram parte dessa expedição de Pedro Álvares Cabral, que buscava chegar nas Índias. Mas o Pedro Álvares Cabral resolve, então, quebrar a direita, né, e chega até terra firme e descobre, então, o Brasil. É importante a gente destacar, aqui nesse slide eu trago algumas informações interessantes, né? É importante a gente destacar o seguinte, que o Portugal, como nós vimos na aula anterior, até 1530, né, 30 anos depois do descobrimento do Brasil, Portugal tinha um rico comércio com o Oriente, com as Índias. Então, isso é claro, né? Enquanto eu mantenho um rico comércio com as Índias, eu não vou precisar investir em colonizar o Brasil, não vou perder tempo e perder dinheiro em ocupar a América. Então, é lógico, né? Uma questão objetiva, os portugueses decidiram escolher manter o comércio com o Oriente. Na medida que esse comércio que Portugal possuía com o Oriente, ele começa a ter outras nações europeias disputando o mesmo comércio, holandeses, franceses, ingleses, os próprios espanhóis, então aquele que era um rico comércio, ele começa a entrar em declínio. E a partir de 1530, aquele comércio com o Oriente não dava tantas divisas, tantos lucros, então, para Portugal. E só para vocês terem uma ideia, para uma expedição marítima ser organizada com o objetivo de chegar até o Oriente, eram vultuosos recursos que eram disponíveis. Por exemplo, os marujos, eles recebiam, a família dos marujos recebiam adiantamento de salários referentes a um ano. Então, isso denota que era um empreendimento muito caro. E a partir do declínio do comércio com as Índias, então Portugal resolve ocupar o Brasil. Então, resolve colonizar o Brasil. Além do declínio do comércio com o Oriente, nós temos outros fundamentos que vão se somar a isso nesse período. Primeiro, o Hernán Cortés, espanhol, conquistador espanhol, ele encontra muito ouro, né, que fazia parte lá do Império Azteca, lá no México. Isso assanhou o interesse dos portugueses. Ora, se os espanhóis encontraram ouro na América Espanhola, por que não encontrar ouro na América Portuguesa? Então, mais um motivo importante para a ocupação do Brasil. Uma outra questão que era crucial era as tentativas recorrentes, né, de franceses em tentarem ocupar o Brasil. Então, isso também figurou aí como uma motivação
importante, né? A de evitar a pirataria e, portanto, de evitar que os franceses ocupassem a colônia portuguesa aqui na América. E aí, por fim, Portugal, ele dominava a técnica da produção de açúcar. Então, Portugal tinha algumas colônias, né, no Caribe, algumas ilhas também na costa africana, em que eles dedicavam a produção a produção açucareira. E aí, Portugal entende que o Brasil poderia ser uma boa, no sentido de produzir açúcar aqui, porque as ilhas, elas tinham limites produtivos, né? Agora, o Brasil, com esse vasto território, um litoral riquíssimo, aqui poderia ser uma fonte de grandes lucros. Então, olha, é importante destacar, Portugal, por conta de 4 motivações, resolveu, então, ocupar o Brasil a partir de 1530. Primeiro, foi o fim do comércio com o Oriente. Segunda, os espanhóis descobriram ouro no Brasil, então isso assanhou o interesse dos portugueses, ouro. Terceira, Portugal produzia açúcar em pequenas ilhas, a Ilha da Madeira na Europa, Ilha dos Açores, Cabo Verde, né, na África, enfim. Então, o Brasil poderia se tornar um grande produtor de açúcar. E, por último, a necessidade de ocupar o Brasil por conta de segurança, evitar que os franceses pudessem invadir e que os franceses pudessem representar um risco sobre o domínio, então, sobre a colônia portuguesa. E aí, olhem só, Portugal, então, resolve, com Dom João III, rei de Portugal à época, ele resolve, então, que, ora, teremos que, então, ocupar as terras do Brasil. Então, ele organiza, né, uma expedição chamada Expedição Colonizadora, em 1530, e essa expedição colonizadora, ela foi liderada por esse bonitão aqui, ó, Martim Afonso. Então, Martim Afonso de Souza, ele liderou essa expedição colonizadora, em 1530. Essa expedição trouxe aqui para o Brasil mais ou menos 400 pessoas, né? E essa expedição, né? Ela tinha como objetivo povoar, né? Povoar a colônia, evitar que os franceses eles ocupassem o Brasil. Essas 400 pessoas, é importante destacar o seguinte, que a maioria dessas pessoas, 80% dessas pessoas, eram o excedente populacional que Lisboa possuía. Então, eram presidiários, moradores de rua, prostitutas, órfãos, muitas crianças vieram para o Brasil nesse contexto, né? Então, nós estamos falando do início da colonização do Brasil com pessoas que eram mal vistas aí pela sociedade portuguesa. Nessa expedição colonizadora, então, Martim Afonso funda a primeira vila aqui do Brasil, que foi fundada aí no litoral sul, aqui de São Paulo, pertinho de nós, né, em 1532, a Vila de São Vicente. Aqui, olhem só, Franz Post, eu trouxe aqui uma obra de arte que mostra, né, a Vila de São Vicente em 1644. Franz Post veio com os holandeses, uma outra história que a gente vai chegar lá. Então, aqui mostra, né, a Vila de São Vicente. Então, a primeira vila a ser criada aqui foi, então, aqui no litoral sul, a Vila de São Vicente. Com isso, nós temos aí o início, né, da construção de prédios, sobretudo aqui na Vila de São Vicente, distribuição de terras, né, para os colonos portugueses. É aqui que nós teremos o início da construção dos engenhos, né, engenhos de açúcar, na Vila de São Vicente, mas também na região nordeste do Brasil, certo? E aí,
preocupados, né, em, de fato, explorar o Brasil, levando em consideração que nós estamos falando de um litoral gigantesco, de uma costa enorme, então aquelas 400 pessoas, elas não dariam conta de proteger todo esse litoral. E aí, qual foi a sacada, então, do rei português? Ele vai, então, terceirizar a ocupação do Brasil. Então, o Brasil começa privatizado. Isso significou o quê? Que ele pegou lá o mapa, né, de forma aleatória, com poucas informações. Ele vai pegar um mapa do Brasil e ele vai dividir o Brasil em grandes 15 lotes, né? E esses lotes receberam o nome de capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias eram 15 grandes lotes, né? Destacando um destaque importante aqui no mapa, não sei se vocês estão enxergando aqui o meu cursor, tem aqui o meridiano, né, de Tordesilhas. Aqui desse lado, tudo era América Espanhola, ou seja, pertencia aos portugueses. Foi um trato assinado em 1494, entre os dois reinos, né? Então, mas voltando aqui para as capitanias hereditárias. Então, olhem só, a partir do meridiano de Tordesilhas, esses grandes terrenos iam até o litoral brasileiro. E aí, qual foi a sacada de Dom José? Ele vai afirmar o seguinte, eu vou convocar, né, donatários, ou seja, aqueles que passariam a ser donos, e esses donatários, que são portugueses, fidalgos, né, membros da nobreza, muito ricos, eles deverão, então, ocupar, né, eles serão responsáveis por ocupar essas terras, né, governar essas terras, cobrar impostos dos colonos, construir prédios, igrejas, garantir a defesa do litoral contra, principalmente, os estrangeiros, né, os europeus que estavam de olho aqui no Brasil, repassar impostos à coroa portuguesa, assegurar a catequização de índios, combater índios hostis, enfim, era um baita de um abacaxi para aqueles que estavam muito bem, vivendo muito bem em Portugal. Esse é considerado o período mais dramático da história brasileira. Por quê? Porque imaginem vocês, um fidalgo português que está acostumado aí com os grandes centros europeus, Lisboa, Paris, Londres, de repente ter que vir para o Brasil, né, desbravar as florestas, construir as primeiras vilas, criar aí os primeiros engenhos, enfim, declarar guerra contra índios hostis, enfim, era um desafio gigantesco. O resultado disso é que nem todas as capitanias hereditárias darão certo, né? Apenas 2 capitanias hereditárias deram certo, justamente a de São Vicente, que está aqui, ó, no mapinha, e a de Pernambuco. Por quê? Por 2 motivações importantes. Primeiro, essas 2 regiões, os portugueses, eles não tinham, não enfrentavam a hostilidade indígena. Os índios, eles estabeleceram uma relação pacífica, né, com os portugueses. Esse é um dado importante. Mas a segunda é que tanto São Vicente quanto Pernambuco, eles passaram a produzir açúcar, passaram a produzir cana-de-açúcar. Então, os primeiros engenhos que foram instalados em São Vicente e também em Pernambuco. Desta forma, essas 2 capitanias hereditárias, São Vicente e Pernambuco, elas prosperaram, elas tiveram sucesso. As demais, elas entraram em crise, né? Então, muitos donatários não vieram para o Brasil, não protegeram o litoral, enfim. Então, isso era um risco. E aí eu trago aqui uma charge que mostra, né? Diz aqui, então está o rei de Portugal, né? E um artista, e alguém que está segurando aqui, né, a sua tela, né, a tela desse artista. E aí a charge diz o seguinte: não podemos errar novamente. Projeto
governador geral. Então, existia, né, uma necessidade de criar um governo aqui no Brasil para apoiar as capitanias hereditárias, mas principalmente, olhem só, os brasileiros vão acabar falando francês. Porque os franceses estavam o tempo todo aqui no litoral brasileiro. Nós vamos estudar mais adiante duas experiências francesas de ocupação aqui no Brasil. Então, tornava-se necessário, né, a criação de um governo aqui no Brasil. E aí é criado, então, em 1548, o primeiro governo, chamado Governo Geral, que era um governo que era uma extensão dos braços do rei português aqui no Brasil. Então, esse governo geral, ele estava subordinado diretamente ao rei. E esse governo geral, ele não tinha a função de acabar com as capitanias hereditárias que estão aqui. Não era esse o objetivo. O objetivo do governo geral era, de fato, apoiar as capitanias hereditárias. E mais do que isso, garantir, né, segurança para o território português. Era evitar que franceses, holandeses, ingleses invadissem o Brasil. E aí nós teremos, então, a criação em 1548 do governo geral. Em 1549, nós teremos, então, a construção da primeira capital do Brasil, que é Salvador, que foi Salvador. Então, Salvador se torna a primeira capital do Brasil em 1549. O nosso primeiro governador foi esse bonitão aqui, ó, com cara de mal, o Mendes Sá, que foi, de fato, um espetacular governador. E aí, olhem só, galera, sobre o governo geral, né? O governo geral do Mendes Sá, ele possuía, né, uma estrutura. Então, vamos imaginar, hoje o governo federal, né, o poder executivo, você tem lá o presidente e os demais ministros, né, que representam ministérios, que são pastas temáticas, né, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, enfim. O governo geral, ele deveria, portanto, ter uma estrutura. E aí o Mendes Sá, ele traz centenas de funcionários portugueses para viver aqui no Brasil e para apoiá-lo, né, nesse desafio de governar o Brasil. Então, ele trouxe funcionários administrativos, ele trouxe advogados, ele trouxe para aplicar as leis de Portugal aqui. Ele trouxe também soldados, ele trouxe capitães, com essa finalidade de criar uma burocracia, ou seja, um governo aqui no Brasil a partir de 1549. E os principais, digamos, ministérios que esse governo geral tinha eram três. O ouvidor-mor, né, que é o papel da justiça, então é alguém que teria a função de ouvir, né? Então, aplicar a legislação portuguesa aqui no Brasil. Não existia lei, por exemplo, a lei branca, né, a lei europeia, até então. Então, o ouvidor-mor, ele teria a função de aplicar essa lei. Aplicar não somente para colonos, mas também para indígenas, para negros escravizados. O outro cargo era o de provedor-mor, ou seja, de prover. Qual que era a função do provedor-mor? De cobrar impostos, controlar a arrecadação, certo? E controlar aí a despesa do governo, investir em melhorias, enfim, armar soldados, etc. Então, todo o custo do governo geral passaria pelas mãos aqui, então, do provedor-mor. E o último era o capitão-mor, que tinha a responsabilidade justamente de garantir a segurança, sobretudo, do litoral, evitar as invasões estrangeiras aqui sobre o Brasil. Com o governo geral, Mendes Sá, ele trouxe os primeiros padres jesuítas, então a Companhia de Jesus, né, que tinha a função de catequizar, a função de expandir a fé
católico-cristã, né, aqui no Brasil, vieram os primeiros padres jesuítas. O primeiro foi o Manuel da Nóbrega, e depois veio José de Anchieta, e aí eles vão fundar, então, o Colégio de São Paulo, que dará origem à Vila de São Paulo, a cidade, o estado, enfim. Os padres jesuítas chegaram aqui ao Brasil com o Mendes Sá. Além disso, o Mendes Sá trouxe os primeiros negros escravizados, os primeiros africanos arrancados do continente, né, para servirem de mão de obra escrava nas fazendas de açúcar aqui no Brasil. Então, aqui tem duas obras, né? A Companhia de Jesus, que está catequizando indígenas, né, ensinando a fé cristã, a fé católica, mas não só ensinando a fé católica. O objetivo dos jesuítas era de aculturamento, né, de impor a cultura portuguesa, europeia, sobre a cultura indígena. E aqui embaixo, né, o Rugendas, que é um artista francês, pintou aqui um navio negreiro, né? Então, os negros que habitavam aí os porões dos conhecidos navios negreiros. E é isso, gente. Gostaria de agradecer aí a participação de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam para o professor. Não sofram sozinhos. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a essa questão. A gente vai falar aí sobre, então, a economia açucareira, né? Como que se deu esse período no Brasil. Agora, vocês façam a atividade, façam com cuidado, com carinho, e o professor está aí à disposição de vocês, certo? Um beijo no coração de vocês. Então, boa atividade para todos. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.